Oi, Dona Maria, boa noite. Dona Maria, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não duvido, não, da existência de Deus. Muito pelo contrário. Eu quero contar uma coisa para a senhora da minha vida, que eu conto para muitas poucas pessoas. Por quê? Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, né? Então, nesse mundão de Deus, esse mundão velho sem porteira, já tem muita gente que acha que eu já me acho demais. Eu só penso que a pessoa só pode se achar quando ela sabe quem ela é, né? Não estou dizendo que é para a pessoa viver no egocentrismo, no ego, no eu sou, eu posso. Não, não é nada disso. Não. A minha primeira experiência que eu tive com Deus, eu ainda estava na barriga da minha mãe. O meu pai deve ter hoje seus 72, 73 anos. E quem não quiser acreditar no que eu estou dizendo, vai ali no privado, eu passo o telefone da minha mãe para a pessoa vai e conversa com meu pai, porque nem telefone ele não tem. Ele não atende telefone. Mas o meu pai não é um camarada mentiroso. Se o diabo existe, ele já tentou contra a minha vida quando meu pai tinha 17 anos de idade. Meu pai levou uma facada na costela, perdeu mais uma costela, além daquela uma que já não tinha, e ficou 4 meses na UTI. Ele pediu para Deus que ele queria ter filhos, que ele não queria morrer sem ter filhos. E Deus ouviu o pedido dele. Teve um dia que minha mãe brincou com ele assim, né? Que a gente estava incomodando ele, aquele monte de criança, devia ter uns 9 perto dele. E ele falou assim: que vocês estão me incomodando e coisa arada? Falou para minha mãe: teus filhos, que você falou, filho meu, não. Quando você estava na beira da morte lá, você falou para Deus que você queria um frutozinho. Ele te deu uma árvore carregada, tá aí, molecada toda sua. Brincadeiras à parte, então foi tentado contra a vida do meu pai quando ele tinha 17 anos. Quando teve, eu não sei se a senhora conhece a história do edifício do Joelma, quando pegou fogo, o meu pai estava lá dentro. Então, por 2 vezes, fora as vezes que ele caiu de burro bravo, que ele amansava burro bravo, das vezes que ele domava boi, domava cavalo bravo, fora as vezes que, né, que poderia ter morrido numa dessas quedas da vida aí, foi tentado várias vezes contra mim, ainda dentro do meu pai, né? Ah, mas são produzidos espermatozoide por dia. Não quero saber, eu tava lá. Foi dele que eu saí, né? Então, vou contar uma história para a senhora que para algumas pessoas pode querer julgar. Não quero que ninguém julgue minha mãe, porque eu não julgo ela, entendeu? Eu sou do tipo que eu penso assim: quando eu quero fazer uma coisa, não tem quem me impeça, a não ser que Deus me impeça, né? Mas o humano não consegue me impedir de fazer algo na vida. A minha mãe, quando descobriu que estava grávida de mim, no 3º mês, acredito eu, penso eu, que todas as histórias não são contadas pra gente, penso eu que ela pensou assim: eu já vivo numa vida difícil. Ela já tinha perdido uma criança com 7 meses de vida que a criancinha tinha, morreu. Já tinha passado pela experiência da dor. Depois disso, teve mais 2 meninos. E estava grávida de mim pela, né, 4º filho. E ela novinha ainda. Então, o meu pai não era flor que se cheirava naquela época, assim, imagino que ele era um camarada muito biscateiro. Então não era fácil ter filho de um camarada que saía na sexta-feira e só voltava na segunda-feira cedo para trabalhar, né? Ela se viu grávida, não estou justificando o erro de ninguém, só estou dizendo que eu não julgo. E se fosse eu que tivesse tentado, eu teria feito. Então, o meu pai não tinha entendimento do que era Deus, ele não sabia o que era Deus. E o que aconteceu? Estava meu pai trabalhando no meio da invernada, quando ele escutou uma voz dizendo para ele assim:
vai para casa e salva a criança. Diz que ele olhou para o lado, olhou para o outro e não viu ninguém. Ele continuou trabalhando no meio do mato. Ele pegou e escutou de novo no ouvido dele, vai para casa e salva a criança. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Ele pegou, largou até as ferramentas para trás, saiu correndo e foi para casa para salvar a tal da criança. Chegou em casa, meus irmãos estavam sentados no quintal, que ainda eram pequenininhos. Ele olhou para a cara da minha mãe e falou para ela, eu escutei uma voz no meu ouvido que disse que era para eu vir para casa para salvar a criança, mas eu tô vendo que os meninos tá bem. Ela falou, é coisa da tua cabeça. Aí quando ele ia saindo, ele sentiu um cheiro muito forte. Ele falou para ela, que cheiro é esse? Ela falou, não é nada. Ele foi ver que cheiro que era. Quando ele chegou na cozinha, tinha um caldeirão enorme, borbulhando, um chá abortivo, que minha mãe ia tomar para tirar minha vida. Ah, mas você ainda não era um bebê. Eu não quero saber. Quando a pessoa sai de dentro do pai e vai para dentro da mãe, ele vira gente. Entendeu? Eu era gente já assim. Eu já existia. Porque independente de você fazer um aborto no primeiro, no segundo ou com 9 meses, é uma pessoa que vai morrer e deu. E deu. Fechou. Ele olhou para ela e falou, o que é isso aqui? Ela falou, isso é um chá abortivo. Ele falou, você tá grávida? Ela falou, eu tô. Ele falou, e você não ia me contar? Ela falou, não. Ele falou, então essa criança é a criança que eu escutei no meu ouvido que era para eu vir salvar. E você não vai tomar nada disso aqui. Você vai ter a criança. A partir daquele dia em diante, ele não mais deixou minha mãe sozinha, protegendo a criança que estava na barriga dela. Então, o que eu posso dizer para a senhora? Eu tenho, meu Deus do céu, eu tô arrepiada, que se eu fosse contar tudo para a senhora das experiências que eu tive com Deus, talvez a senhora fosse começar a acreditar no Deus que eu acredito. E o Deus que eu acredito não é um Deus que se limita dentro de um templo, com gente gritando, falando um monte de coisa arada esquisita que ninguém entende nada. Eu acredito no Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez os planetas, fez as galáxias, fez planeta que a gente ainda não conhece, fez, sabe? Eu acredito no Deus que falou no ouvido do meu pai que era para ele salvar a minha vida. Então, independente de alguém, eu vi uma psicóloga outro dia dizendo, tem gente que se acha importante demais para Deus, que Deus parou um minuto da vida dele só para cuidar da vida dela. Eu me sinto essa pessoa. Em Salmo 139 diz, por que me fizeste? É lindo, de forma especial. E eu me sinto essa pessoa especial assim. Então, uma pessoa para me colocar debaixo do tapete, debaixo de um chinelo, debaixo de qualquer coisa nessa vida, essa pessoa vai ter que ser muito boa, porque eu me sinto especial, sim. Eu me sinto especial, eu me sinto diferente, eu sinto que eu tenho uma proteção diferenciada com Deus, que tem pessoas que não têm a mesma proteção que eu tenho na vida. Isso faz de mim uma pessoa egocêntrica? Sei lá se faz de mim uma pessoa egocêntrica, uma pessoa ruim, mas eu me sinto especial para Deus de tal forma. Tem hora que eu paro para pensar, eu falo, mas escuta, por que aconteceu assim comigo e não aconteceu com a pessoa ali? Não sei, eu defendo Deus para tudo e para todos. Eu tenho um carinho por Ele, eu tenho um amor por Ele diferenciado, eu tenho histórias com Deus, assim, que se eu for contar, é inacreditável para os ouvidos humanos. Mas vou contar mais uma história que tem a ver com o meu pai. Depois desse outro vídeo, eu vou postar com outro comentário da senhora, para que a senhora venha entender que Deus tem um carinho especial comigo e que eu acredito na existência dele, talvez não como as outras pessoas acreditam, mas eu tenho uma coisa com Deus que não se explica muito. Ai, chega a faltar fôlego aqui. Eu já volto já com outro vídeo para a senhora.